salve família. Ele não era apenas um fugitivo, era o arquiteto de um sistema que o mundo levaria décadas para entender. Rafael Caro Quinteiro, um nome que evoca poder, traição e uma caçada humana sem precedentes que abalou as estruturas entre duas nações. Mas o que realmente aconteceu naquela fazenda lendária? E como um único erro selou o destino de uma era? Hoje, mergulhamos nos arquivos ocultos dessa trajetória. Se você busca a verdade por trás das manchetes, deixe seu like, inscreva-se e considere tornar-se membro para apoiar nossa produção. Bora pro vídeo! Ahora que tienes la oportunidad de hablarle a todas las personas que han seguido tu caso por la televisión, la radio, ¿qué quieres decirles tú, sin que nadie te preguntemos, te presionemos, estés con el tiempo encima? ¿Qué quieres decir a toda esa gente que te ha visto retratado? En fin. Que estoy con todo el mundo y el día que sale quiero ser amigo de todos y es todo. Y que muchas gracias por andarme acompañando donde voy. Bueno, gracias, Rafael. Nas montanhas áridas de Sinaloa, no dia 24 de outubro de 1952, nasceu Rafael Caro Quinteiro, na pequena comunidade de Lanória, em Badiraguato. Filho de Emílio Caro Paian e Ermelinda Quinteiro, ele era o mais velho de 11 irmãos. A perda precoce de seu pai, quando Rafael tinha apenas 13 anos, o forçou a assumir o papel de provedor da família ainda muito jovem. Com apenas o 6º ano do ensino fundamental, aos 14 anos, ele começou a buscar formas de sustentar seus irmãos. Movido pela necessidade, Rafael deu seus primeiros passos no cultivo de plantas em uma região conhecida como Triângulo Dourado, uma área montanhosa entre Sinaloa, Chihuahua e Durango, famosa por sua produção agrícola. Nesse ambiente, o jovem aprendeu rapidamente os caminhos do comércio local. 2 anos depois, em busca de novas oportunidades, ele se mudou para Caborca, no estado de Sonora. Na cidade de Caborca, Rafael começou trabalhando com criação de gado. Aos 18 anos, enquanto trabalhava como motorista de caminhão, ele teve um encontro que mudaria sua vida para sempre. Ele conheceu Pedro Avilés Pérez, uma figura muito influente no comércio ilícito, apelidado de Leão da Serra, que o apresentou ao universo da clandestinidade. Rafael se mostrou um aprendiz extremamente habilidoso. Sua inteligência natural e talento para negociações compensaram sua pouca formação escolar. Em pouco tempo, ele construiu uma rede de contatos no submundo e alcançou seus primeiros sucessos financeiros no comércio de produtos ilegais. Sua capacidade de inovar e sua visão estratégica o destacaram entre outros na década de 1970. Um marco em sua trajetória foi se unir a Miguel Ángel Félix Galhardo e Ernesto Fonseca Carrillo, conhecido como Dom Neto. Juntos, eles fundaram a primeira grande organização de comércio ilícito do México, o Grupo de Guadalajara. Essa parceria marcou o início de uma nova era no comércio ilícito do México, com uma organização mais estruturada e alcance global. No coração do grupo, Rafael Caro Quinteiro se destacou na produção de erva. Sua grande inovação foi revolucionar o cultivo, desenvolvendo uma técnica para produzir em massa plantas femininas sem sementes. Essa descoberta trouxe 2 vantagens incríveis. Aumentou a qualidade do produto e facilitou muito o transporte. Como resultado, a procura nos Estados Unidos explodiu, transformando Rafael em uma figura lendária no submundo organizado. Sua maior conquista foi a fazenda Rancho Búfalo, localizada em Chihuahua. Esse lugar se tornou o maior centro de produção de erva da história, com uma área de 1.000 hectares e tecnologias agrícolas de ponta. O Rancho Búfalo era um complexo impressionante.
Rafael implementou sistemas de irrigação avançados e estufas modernas, empregando até 10.000 trabalhadores em condições extremamente difíceis. A produção era gigantesca, chegando a cerca de 8.000 toneladas. O sucesso de Rafael foi meteórico. Antes dos 30 anos, ele já era multimilionário, ganhando o apelido de Príncipe, um título que reflete tanto seu sucesso quanto sua juventude. Em um cenário dominado por líderes mais experientes, a riqueza de Rafael lhe proporcionava uma vida de luxo e extravagâncias, frequentando os círculos mais exclusivos de Guadalajara. O sucesso com o comércio de plantas ilícitas foi apenas o começo. Logo, o grupo de Guadalajara expandiu suas operações para o comércio de outras substâncias, firmando parcerias estratégicas com grupos colombianos, incluindo o famoso patrão dos patrões Pablo Emílio Escobar. Essa diversificação elevou os lucros do grupo a níveis estratosféricos. O império de Rafael cresceu rapidamente, estabelecendo rotas de transporte por terra, mar e ar, controlando o fluxo de produtos para os Estados Unidos. Sua influência se expandiu, subornando autoridades e infiltrando-se em instituições governamentais, criando uma rede de proteção que incluía policiais, militares e até funcionários de alto escalão. A fortuna de Rafael era estimada em 2 bilhões de dólares. Ele adquiriu 38 propriedades em diversos estados mexicanos e investiu em negócios aparentemente legítimos, como hotéis, casas noturnas e concessionárias de carros. Sua ostentação era lendária, com roupas de grife, joias extravagantes e festas memoráveis. No auge de sua ascensão, Caro Quintero conheceu Sara Cosío Vidalri em uma casa noturna em Guadalajara. Sara, sobrinha de um político importante, tornou-se sua namorada, gerando polêmicas públicas e a desaprovação de sua família. Essa relação representava o poder e a ousadia de Rafael. A organização de Guadalajara atingiu seu ápice, dominando a maior parte do comércio ilícito para os Estados Unidos e expandindo sua influência por vários estados mexicanos. Sob sua liderança, uma nova geração de contrabandistas foi formada, incluindo o famoso Joaquim El Chapo Guzmán. A produção na fazenda Rancho Búfalo alcançou números recordes, com estimativas de até 8.000 toneladas de erva. Isso gerava lucros exorbitantes que eram reinvestidos no negócio, consolidando Rafael como uma lenda, conhecido como o narco de narcos. No entanto, esse império, que parecia intocável, tinha suas fraquezas. A crescente atenção das autoridades americanas e a autoconfiança de Rafael logo colocariam em risco tudo o que ele construiu. O príncipe das plantas estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida, que mudaria para sempre o cenário do submundo organizado no México. Henrique Kiki Camarena, um agente infiltrado da agência estadunidense DEA, conseguiu entrar no Rancho Búfalo. Sua descoberta desencadeou uma operação massiva. 450 soldados mexicanos destruíram toneladas de produtos ilícitos, causando um golpe devastador na reputação e nas finanças do grupo. Cego pela raiva e pela arrogância, Rafael Caro Quintero cometeu seu maior erro em 7 de fevereiro de 1985, ordenando a captura de Camarena. O agente e o piloto Alfredo Zavala Avelar foram presos e submetidos a um tratamento implacável. Seus corpos, encontrados em 5 de março, geraram uma crise diplomática entre México e Estados Unidos. As autoridades estadunidenses, furiosas, lançaram a Operação Lenda, transformando Rafael no alvo principal de uma caçada global. A pressão sobre as autoridades mexicanas era enorme. Acuado, Rafael fugiu de Guadalajara em 17 de março de 1985, acompanhado por Sara Cosío, rumo a Costa Rica, tentando se passar por um empresário comum. Mas a paranoia e a atenção constante o consumiam. Sua captura veio rápido. Uma ligação interceptada de Sara para sua família revelou sua localização. Em 4 de abril, uma operação surpresa em San Rafael resultou na prisão de Rafael, Sara e outros aliados. Desafiante, Sara declarou: "Não estou sequestrada, estou apaixonada." Rafael foi imediatamente extraditado ao México, enfrentando um julgamento midiático sob intensa pressão internacional. As acusações eram graves: homicídio, sequestro, comércio ilícito e crime organizado.
Em 12 de dezembro de 1989, o veredito foi como um martelo: 40 anos de prisão. O homem que outrora comandava um império criminoso global agora enfrentava décadas atrás das grades. Sua queda marcou o fim de uma era no contrabando mexicano e o início de uma nova fase, mais feroz, na luta contra o contrabando. O império de Rafael, com suas várias propriedades espalhadas por todo o México e bilhares de dólares, começou a desmoronar. Antes aquí ves televisión y tienes acceso a periódicos y todo. Sí, todo. Me veo jugando voleibol, todo. Veo la claridad cuando oigo sonar un plato para que nos echen para ahí, nos separen piedras los frijoles. Oye, Rafa, no me aclaraste entonces. Trabajaste mucho, pero ¿en qué trabajaste? Dime para seguir trabajando nosotros. Yo también trabajo desde niño. No terminamos el día de hoy. Si pongo a explicarte todo, no terminamos el día de hoy. Deja hablar a las demás personas, no, nada más tú quieres hablar por lo que estoy viendo. Os primeiros anos de sua pena foram cumpridos no Centro Federal de Readaptação Social do Altiplano, no estado do México, conhecido como Altiplano ou Almoloya. Esse presídio de segurança máxima abrigava os homens mais perigosos do país. Lá, Rafael teve que se adaptar a uma realidade completamente diferente, longe do luxo e do poder que um dia teve. ¿Cómo es explicable que el DEA, los antinarcóticos norteamericanos, te hayan señalado como uno de los principales narcotraficantes? O sea, también los Estados Unidos. No es, señorita, no es. Ellos son los que conocían tus casas, tus ranchos, la primera vez que fue la Policía Oficial Federal. Pues a lo mejor sí. Es que haber ido a pasearse alguna vez antes. ¿Son muy metichos los gringos? ¿Tú crees que son muy Pues no, como no los conozco. Durante a crise econômica que abalou o México na década de 1980, surgiu uma lenda urbana sobre Rafael. Dizia-se que ele havia declarado: "Se me libertarem, eu pago a dívida externa do país." Na época, a dívida externa do México chegava a cerca de 80 bilhões de dólares. Embora Rafael tenha negado essa história anos depois, o mito persistiu, reforçando sua imagem como uma figura quase mítica no submundo. Enquanto ele permanecia na prisão, o cenário do contrabando continuava a se transformar. A organização de Guadalajara, que ele liderou ao lado de Miguel Ángel Félix Gallardo e Ernesto Fonseca Carrillo, se fragmentou. Dessa divisão, surgiram novas organizações, como as organizações de Juárez, Sinaloa e Tijuana, que dominariam o submundo mexicano nas décadas seguintes. Mesmo preso, Rafael Caro Quintero manteve laços estreitos com sua família. Sua relação com Elizabeth Helenes Lerma, mãe de seus filhos, foi essencial para proteger e gerenciar o que restava de sua fortuna. As autoridades americanas suspeitavam que, mesmo atrás das grades, Rafael continuava envolvido em operações financeiras e lavagem de dinheiro por meio de uma rede de empresas administradas por seus parentes. Em 2007, ele foi transferido para o Presídio de Segurança Máxima de Puente Grande. Essa mudança, justificada por questões de segurança, alterou sua rotina e dificultou contatos com o mundo exterior. 3 anos depois, em 2010, ele foi levado para o Reclusório Preventivo de Guadalajara, após um juiz federal conceder um recurso, alegando que o governo não conseguiu provar que ele ainda representava um perigo significativo. Durante seu tempo na prisão, Rafael era descrito como um homem calmo e reservado. Ainda assim, sua influência no submundo organizado permanecia viva. Oye, ¿qué habías viajado antes fuera del país? Estados Unidos, pues varios países. Estados Unidos, Costa Rica. Colombia. No, Colombia no conozco. Ni Costa Rica no conocía hasta ahora. No, tampoco. No recuerdo. ¿Europa ya lo conoces? Sí. Bastantes lugares. Así es. ¿Qué esperas? Eres un joven de 29 años de edad. ¿Qué esperas hacer cuando salgas de la cárcel? Primeramente yo pienso hacer muchas cosas, fíjate. Te están pidiendo los gringos, en cuanto termine el juicio aquí en México, quieren extraditarte a Estados Unidos. ¿Qué más no querrán? Pues yo también quisiera muchas cosas, pero no se puede. Pero ellos van a hacer incluso, parece que la petición de extradición formal. ¿Cómo? Sí. Para que te lleven a procesar a ¿Tú Estados cometiste Unidos. algún delito en Estados Unidos? Nada, negativo, nada. No debo nada con Estados Unidos. Havia rumores de que ele continuava gerenciando operações de dentro da cela, embora em escala muito menor do que em seus tempos de glória.
Enquanto isso, sua equipe jurídica trabalhava incansavelmente para conseguir uma libertação antecipada, aproveitando mudanças no sistema judicial mexicano. No entanto, a pressão constante das agências estadunidenses, que supostamente nunca esqueceram a queda de Henrique "Kiki" Camarena, tornava qualquer chance de clemência quase impossível. A vida de Rafael na prisão era um lembrete constante dos riscos e consequências da clandestinidade. Sua queda, de um império no topo do submundo para uma cela de segurança máxima, servia como alerta para quem pensava em seguir seus passos. Mesmo assim, sua lenda só crescia, alimentada por músicas populares e histórias que circulavam dentro e fora das prisões. Após 28 anos atrás das grades, o destino de Rafael deu uma guinada inesperada. Em 9 de agosto de 2013, um tribunal penal emitiu uma decisão surpreendente. O julgamento de Rafael havia sido conduzido indevidamente em âmbito federal. Com base nisso, ordenaram sua libertação imediata, argumentando que Camarena não era um agente diplomático ou consular e o caso deveria ter sido julgado localmente. Na madrugada, Rafael deixou o presídio de Puente Grande. A notícia viralizou no México e Estados Unidos. Aos 60 anos, o ex-líder desapareceu nas sombras do Triângulo Dourado, vivendo uma vida clandestina, distante dos holofotes. Longe estavam as 38 propriedades espalhadas por Jalisco, Zacatecas, Sinaloa e Sonora, enquanto rumores sobre seu paradeiro se espalhavam pelo México. Em 2016, a jornalista Anabel Hernández realizou um feito impressionante, uma entrevista secreta com Rafael Caro Quintero. Aos 63 anos, ele negou com veemência os conflitos com outros grupos que a imprensa lhe atribuía. Não conheço os irmãos Beltrán Leiva. Conheci Maio Zambada há muitos anos, mas não conheço os filhos dele, declarou. Ele afirmou ter perdido toda a sua fortuna na prisão e garantiu que não tinha intenção de voltar à clandestinidade. No entanto, suas palavras pareciam contrastar com os movimentos no submundo. Nada. Todo es negativo. Nunca. ¿Cuántas veces viajaste a Estados Unidos? Pues no recuerdo, pero no debo nada en Estados Unidos yo. Entonces no tienen por qué No. extraditarte a aquel país. No. Porque no hay ley, si debo algo, lo debo en México. Y que en México no habrá ley para que yo pague lo que se supone. Pero no. A mí no, cuando me agarraron no me agarraron nada, en primer lugar. A reação internacional foi imediata. O governo dos Estados Unidos expressou indignação e a DEA se disse profundamente preocupada. Peter Carr, porta-voz do Departamento de Justiça, reforçou que os esforços para levar Rafael a enfrentar acusações nos Estados Unidos continuariam. As tensões diplomáticas entre México e Estados Unidos cresceram, reacendendo debates sobre soberania judicial e cooperação na luta contra o crime. Mas a liberdade de Rafael foi breve. Em 16 de janeiro de 2015, a Suprema Corte do México anulou a ordem de libertação e emitiu um novo mandado de prisão. O lendário líder voltou a ser um fugitivo, com 12 anos de pena ainda por cumprir. A caçada recomeçou imediatamente. O FBI o incluiu na lista dos 10 mais procurados, oferecendo uma recompensa de $20 milhões por informações que levassem à sua captura, a segunda maior da história, atrás apenas da de Bin Laden. Autoridades mexicanas e estadunidenses lançaram operações conjuntas, enquanto rumores sobre o paradeiro de Rafael se espalhavam pelo México. Rafael, porém, não perdeu tempo. Em 2017, ele fundou um novo grupo em Caborca, estabelecendo rotas de comércio ilícito em Sonora. Reunindo antigos aliados e novos membros, ele se adaptou rapidamente às mudanças no cenário do contrabando. Seu retorno desencadeou uma disputa territorial. Os filhos de Chapo, conhecidos como os Chapitos, enfrentaram o veterano líder pelo controle das rotas para o Arizona. O norte de Sonora virou um campo de conflitos, com as disputas impactando duramente as comunidades locais. Para se fortalecer, Rafael Caro Quintero buscou novas parcerias. Rumores apontavam uma aliança com um grupo de Juárez para disputar territórios contra a organização de Sinaloa. Essas estratégias o colocaram novamente como uma figura relevante na clandestinidade. O conflito atingiu seu auge com 2 eventos que abalaram o submundo. Em 11 de junho de 2016, houve um ataque em La Tuna,
Badiraguato, cidade natal da mãe de El Chapo. A escalada de caos em Sonora e Chihuahua deixou um rastro de destruição, afetando gravemente a população e a economia local. O grupo de Caborca ganhou notoriedade pela agressividade, enfrentando diretamente a célula Salazar, um braço armado da organização de Sinaloa. Apesar da idade avançada, Rafael demonstrou uma adaptabilidade impressionante ao crime moderno. Sua organização adotou tecnologias como drones para vigilância e transporte, além de sofisticados esquemas financeiros usando criptomoedas e negócios digitais. Ao mesmo tempo, ele mantinha seus cultivos lendários de ervas, usando técnicas avançadas que remetiam aos seus dias como o Príncipe, nos anos 80. A figura de Rafael se transformou em um mito vivo no mundo do crime. Novas canções populares celebravam suas façanhas recentes, alimentando debates sobre sua real influência hoje. Seria ele um líder em declínio ou ainda o lendário narco de narcos? As comparações com sua era dourada nos anos 80 eram constantes, mas aos quase 70 anos, Rafael provava que ainda tinha muito a dizer no submundo. Sua influência se estendia à política e à sociedade, com suspeitas de interferência em eleições locais e infiltração em instituições de segurança e justiça. Ele criou uma rede de apoio em comunidades carentes, reacendendo discussões sobre o poder duradouro do submundo organizado. Visto como um líder à moda antiga, sua lenda crescia com músicas e retratos na cultura popular, sendo comparado a figuras históricas como Pablo Escobar. Isso gerava debates sobre o mito versus a realidade de seu poder atual. Seu retorno ao submundo mostrou sua resiliência e capacidade de reinvenção aos 65 anos. Caro Quintero não apenas sobreviveu, mas se reinventou, desafiando uma nova geração de contrabandistas e as autoridades que o perseguiam sem trégua. Mas a lenda de Rafael Caro Quintero estava chegando ao fim. As autoridades mexicanas e as agências estadunidenses, após várias operações frustradas e pistas falsas, sentiam a tensão crescer no submundo. O príncipe parecia um fantasma, escapando até das tecnologias mais avançadas de rastreamento. Em 15 de julho de 2022, a inteligência localizou Rafael em San Simón, Choa, Sinaloa, na fronteira com Chihuahua e Sonora. A Marinha Mexicana mobilizou suas forças especiais em uma operação conjunta com a Procuradoria-Geral da República. Em um giro surpreendente, foi Max, um cão da unidade canina, que encontrou Rafael escondido entre arbustos, provando que, às vezes, métodos tradicionais superam a tecnologia. Aos 69 anos, Rafael foi capturado. Com aparência envelhecida e cabelo tingido de preto, ele estava bem diferente do poderoso líder dos anos 80. Vestindo uma camisa bem passada e uma jaqueta, ele não parecia um fugitivo desesperado. As autoridades mexicanas e estadunidenses celebraram a captura como um marco histórico, encerrando quase uma década de buscas desde sua polêmica libertação em 2013. No entanto, a vitória teve um preço alto. Um helicóptero Black Hawk caiu em Los Mochis, Sinaloa, acabando com cerca de 14 marinheiros mexicanos. Esse triste acidente ofuscou o sucesso da operação e gerou controvérsias sobre as circunstâncias. As famílias dos mortos exigiram respostas, enquanto homenagens eram prestadas aos que perderam a vida no cumprimento do dever. Os interrogatórios iniciais de Rafael Caro Quintero foram cercados de especulações sobre o que ele poderia revelar. Seu conhecimento profundo das redes de corrupção que sustentaram o submundo organizado no México gerava temor entre políticos e autoridades, com o potencial de abalar as estruturas do poder. O debate sobre sua possível cooperação com as autoridades se intensificou, com alguns esperando revelações bombásticas e outros temendo as consequências de suas palavras. Uma batalha legal e diplomática começou imediatamente. Os Estados Unidos pediram sua extradição, com base nas acusações relacionadas à queda do agente Henrique Camarena em 1985. A defesa de Rafael, por sua vez, buscava mantê-lo no México, alegando violações de direitos e questionando a legalidade do processo de extradição. As pressões diplomáticas entre México e Estados Unidos expuseram dilemas éticos e políticos sobre o destino final de Quintero.
o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negou qualquer envolvimento direto da agência antidrogas americana na captura, reforçando a soberania nacional em questões de segurança. A prisão de Rafael marcou o fim de uma era no submundo mexicano. O último grande líder da velha guarda havia caído, deixando para trás uma história de poder, violência e mito que durou quase meio século. Sua trajetória, dos campos de Badiraguato ao título de príncipe e líder da organização de Guadalajara, sua queda e seu improvável retorno parecia mais ficção do que realidade. Ao ser levado para o Centro Federal de Readaptação Social Altiplano, o mesmo de onde Joaquim El Chapo Guzmán fugiu em 2015, o mundo do crime se preparava para uma nova fase. Os líderes tradicionais davam lugar a uma geração mais agressiva e tecnologicamente avançada. Por fim, o destino final de Rafael ainda estava em aberto, porém, foi fechado de vez após sua extradição em 27 de fevereiro de 2025 para terras estadunidenses, onde provavelmente irá pegar uma pena perpétua. Con la agricultura. Sí, con la agricultura. Sí. Con la agricultura. Y seguir Con la agricultura también. Con la agricultura nada más, aquí. y con mis ranchos ganaderos Y volverte a casar. pues eso no sé, según como me traten las mujeres, Así, sobre porque todo. si no me quiere una, pues a lo mejor encuentro 2 o 3 más. Con la que me quiera, con eso me voy a quedar, Oiga, Caro, porque ahorita no me quiero ni yo solo. Pero ¿por qué tan deprimido? este caso, Caro, provocó fricciones entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Es todo este caso. ¿Usted qué piensa de las relaciones entre México y Estados Unidos y qué piensa ya en lo particular de los norteamericanos? Pues no sé. No, eso no puedo explicarlo, ni sé cómo explicarlo tampoco, señor. ¿Cómo le caen los gringos? Pues ni bien ni mal, Las gringas. más o menos. ¿Tienes alguna tendencia política? Nada de eso. No, pues los veo a los gringos como los mexicanos igual. O sea, el que no conozco, no lo conozco, ¿me entiendes? El que Pero te conozco, gusta ayudar a los pobres. claro que sí, eso sí. ¿Estás de acuerdo con las revoluciones de los pueblos? ¿Cómo? No entiendo. Por ejemplo, el caso de Nicaragua, de El Salvador, la gente que se levanta en armas. no, ¿Crees que las armas son la solución? No, claro que no. El que se cree de que peleando va a conseguir todo, es ignorancia. Sin embargo, a ti te encontraron armas cuando te encontraron. Mi pistola por mi seguridad de mi casa, ¿me entiendes? Oiga, Nada ¿por más. qué tan opulenta de oro y con cachas de...? Bueno, según la Procuraduría. Si tengo una debilidad son las mujeres y el oro. Pero entonces sí tienes muchas armas. No, nada más esa pistola tenía. ¿Nunca le has disparado a alguien o Nunca ni en jamás, defensa? Ni pienso tampoco. Si donde debíamos de haber disparado, no disparamos que llegaron tirándonos ahí, rafagueándonos. Es una forma como si hubiéramos sido unos delincuentes. Y somos una gente igual que ustedes, señorita, y que todo el mundo. ¿No te consideras delincuente? No, porque ¿No nunca has lo he hecho. delinquido? No, ni pienso hacerlo tampoco. Bueno, ¿qué piensa usted del PRI? No le sé decir nada sobre eso. Bueno, muchas gracias. ¿Te consideras broncudo? Una persona que rápido... Bronco sí soy, porque soy de un rancho, pero broncudo no. Salve família! E assim termina a saga de Rafael Caro Quinteiro, o príncipe, que subiu ao topo do submundo organizado, caiu, se reinventou e marcou a história do México com uma lenda que parece mais ficção do que realidade. O que você achou dessa história? Será que Rafael ainda tem segredos para revelar? Deixe seu comentário abaixo, curta o vídeo e se não quer perder mais histórias incríveis como essa, clique no botão de inscrição e ative o sininho. Torne-se também membro do canal para apoiar meu trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos. Eu agradeço por ficarem até aqui. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando.
Valeu demais!